Gente, tudo bem? Eu sou a Prof. Carol de Língua Portuguesa e esse é meu canal Prof. Explica. Na aula de hoje nós resolveremos exercícios sobre sujeito, então roda a vinheta. Antes de começarmos os exercícios, vamos relembrar o que é sujeito. Então, sujeito é um dos termos essenciais da oração e é aquele termo sobre o qual se diz alguma coisa. Ele pode ser classificado de 5 formas: sujeito simples, composto, oculto, indeterminado e oração sem sujeito. Eu já tenho aula sobre esse assunto aqui no canal, vou deixar o card para quem ainda não assistiu ou para quem quiser assistir novamente. E agora vamos aos exercícios. Questão número 1. Classifique os sujeitos das orações a seguir. A. Choveu muito ontem. Quando a gente olha para uma oração que tem um verbo que indica fenômeno da natureza, geralmente a gente já lembra do sujeito inexistente ou da oração sem sujeito. É a mesma coisa, tá? Oração sem sujeito é o mesmo que sujeito inexistente. E uma das formas de termos um sujeito inexistente ou uma oração sem sujeito é quando a gente tem verbos que indicam fenômeno da natureza. Então, ali choveu é um verbo que indica fenômeno da natureza, então é uma oração sem sujeito. Só tomem cuidado, porque quando o verbo que indica fenômeno da natureza ele estiver sendo utilizado no sentido figurado, aí nós vamos ter sujeito sim, daí não vai ser mais uma oração sem sujeito, tá? Por exemplo, ao invés de choveu muito ontem, eu poderia ter falado choveu canivete ontem, para dizer que choveu muito ontem, né? Só que não tem como chover canivete, então ali a gente estaria usando o verbo chover no sentido figurado, e aí a oração teria sim sujeito simples canivete. Então tomem cuidado com isso, que os concursos adoram colocar esse tipo de pegadinha, tá? Letra B. Comprei um vestido. Então ali vocês percebem que eu consigo analisar o verbo comprar e eu consigo ver quem que comprou, né? Porque qual é a pessoa do discurso que o verbo comprar é conjugado em comprei? Eu, né? Então ali nós temos um sujeito oculto, eu. O sujeito oculto, ele é porque ele está escondido na oração, mas através da conjugação verbal ou pelo contexto a gente consegue identificar quem é o sujeito. Então ali comprei um vestido, eu percebo que é eu comprei, primeira pessoa do singular eu, né? Então sujeito oculto eu. Porque eu não vou falar tu comprei ou ele comprei, né? Vai ser tu compraste, ele comprou. Então a única pessoa do discurso que pode conjugar o verbo comprar como comprei é a primeira pessoa do singular eu. Então aí é um sujeito oculto. Letra C. O filme e a série são interessantes. Então ali, quem que são interessantes? O filme e a série. Então eu tenho 2 núcleos. O sujeito composto é aquele sujeito que eu tenho 2 ou mais núcleos. Ah, professor, o que é núcleo mesmo? Núcleo é a parte mais importante do meu sujeito, tá? Então ali o sujeito seria o filme e a série. Só que os núcleos, filme, série. Então eu tenho 2 núcleos, 2 partes importantes, filme, série. Então aí eu tenho um sujeito composto. Outra coisa, não fiquem na cabeça aquela ideia de que sujeito é uma pessoa, tá? Porque pode sim ser representado por uma pessoa, mas pode ser um animal, um sentimento, um objeto, tá? Então aqui no caso, filme e série não são pessoas, mas são o meu sujeito, né? E o verbo, ele tem que estar concordando com o sujeito, né? Então ali o filme e a série são interessantes, né? Então ali é um sujeito composto. E também não fiquem nessa de achar que sujeito composto é aquele sujeito que está no plural, tá? Porque não é essa a definição do sujeito composto. A definição é que sujeito composto é aquele sujeito que tem 2 ou mais núcleos, né? 2 ou mais partes importantes, tá? Letra D. Aluga-se apartamento. Então aí, muito cuidado, porque quando a gente aprende os tipos de sujeito, a gente vê que tem o sujeito indeterminado, tem algumas formas de indeterminar o sujeito. Uma delas é quando a gente tem um verbo na terceira pessoa do singular acompanhado da partícula ser. Só que não pode ser qualquer verbo, tá? Tem que ser o verbo transitivo indireto, o verbo intransitivo ou o verbo de ligação. Se eu colocar um verbo transitivo direto, aí eu vou sim ter sujeito, como é o caso aqui. Aluga-se apartamento. Quem aluga, aluga algo, né? Alguma coisa. Então, ali eu vou ter sujeito simples apartamento. E a frase, né? A oração está na voz passiva sintética. Então, muito cuidado com isso, tá? Que também é outra coisa que é bem comum de aparecer como pegadinha em provas de concurso, principalmente. E a letra E eu já coloquei propositadamente aí, né? Precisa-se de apartamento, justamente para a gente comparar a letra D com a letra E. Então ali, agora sim, ó, precisa-se de apartamento. Eu tenho um verbo na terceira pessoa do singular acompanhado da partícula ser e depois tem uma preposição. Então o que vem ali, apartamento, não pode ser sujeito igual na letra D, tá? Por quê?
Porque a gramática tradicional diz que a gente não começa, não pode iniciar o sujeito com preposição. Então, ali nós temos um sujeito indeterminado. Por quê? Quem precisa de algo ou de alguém. Então, de apartamento não vai mais ser sujeito igual na letra D, né? Que apartamento era sujeito simples. Aqui vai ser objeto indireto do verbo precisar, tá? Então, aí sim, precisa é um verbo transitivo indireto. Então, quando eu tenho um verbo transitivo indireto, um verbo de ligação ou um verbo intransitivo seguido da partícula ser, aí sim eu vou ter sujeito indeterminado, tá? Outra dica é a preposição ali antes de apartamento, né? Então, como eu falei, não pode ter sujeito na gramática tradicional começando com preposição. Então, ali na letra D é um verbo transitivo direto, então vai ter sujeito simples apartamento. E na letra E é um verbo transitivo indireto, então agora o apartamento não vai ser sujeito, vai ser objeto indireto do verbo precisar e a gente vai classificar essa oração como tendo sujeito indeterminado. Questão número 2. Relacione as orações com os tipos de sujeito. Correram 10 quilômetros. Então ali eu vou olhar para o verbo, né? Correram. Um verbo na terceira pessoa do plural, sem contexto anterior, então eu sei que é um sujeito indeterminado. Então, ali é número 4. B. O atleta correu 10 quilômetros. Então, aí, quem que correu 10 quilômetros? O atleta. Quantos núcleos eu tenho nesse sujeito, o atleta? Apenas um. Então, é sujeito simples, número 1. C. Corri 10 quilômetros. Sujeito oculto, né? Por quê? Porque pelo verbo ali, pela conjugação do verbo correr, eu sei que é eu corri. Não é tu corri, ele corri, né? Já expliquei isso na questão anterior. Então, aí nós temos um sujeito oculto que, pela conjugação do verbo, eu consigo saber que é um sujeito oculto, né? D. Faz anos que não corro. Então, aí nós temos o verbo fazer, quando ele indica tempo decorrido ou tempo a decorrer, a gente vai ter um caso de oração sem sujeito, né? Então, faz anos que não corro é oração sem sujeito, tá? Número 5, né? Ou sujeito inexistente, no caso. E Ana e Beto correram 10 quilômetros. Ana e Beto tem 2 núcleos, né? Ana é um, Beto é outro, então sujeito composto era o único que estava faltando, né? Número 2. Eu quis trazer o mesmo contexto em todas as alternativas, né? Sobre correr, sobre corrida, para vocês perceberem que a gente pode pegar o mesmo contexto e colocar, né? Sujeito simples, composto, oculto, indeterminado e uma oração sem sujeito, tá? Questão número 3. Assinale V para verdadeiro e F para falso para as afirmativas abaixo. Letra A. Sujeito simples apresenta um núcleo. Verdadeiro. Eu já falei isso para vocês, né, nas outras questões, quando eu estava explicando, que o conceito de sujeito composto, ou também sujeito simples, é ver quantos núcleos tem. Então, sujeito simples diz que é quando a gente tem apenas um núcleo. E sujeito composto é quando nós temos 2 ou mais núcleos. Então, sim, sujeito simples apresenta apenas um núcleo, não importa se o núcleo está no singular ou plural, eu vou apenas analisar a quantidade de núcleos que eu tenho, tá? Para dizer se é simples ou composto. E também não importa se é uma pessoa ou não, né? Como eu falei, o sujeito pode ser uma pessoa, um animal, um objeto, um sentimento, qualquer coisa que esteja se relacionando com o verbo e que concorde com esse verbo, tá? Letra B. Sujeito composto apresenta 2 ou mais núcleos no plural. Muito cuidado com essa questão, porque sim, apresenta 2 ou mais núcleos, mas não necessariamente no plural, né? Como a gente já viu na questão anterior, tinha sujeito composto com 2 núcleos, mas era singular, né? Ana e Beto. C. Sujeito indeterminado pode ser identificado pela desinência do verbo ou pelo contexto. Falso, né? Porque isso aí é o conceito de sujeito oculto, que ele pode ser identificado, ele está oculto, ele está escondidinho na oração, mas ele pode ser identificado pelo contexto ou pela desinência do verbo, né? Então, a C é falsa também, assim como a B. D. Sujeito inexistente pode ser chamado também de oração sem sujeito. Verdadeiro, que eu já falei também, né? Que a oração sem sujeito, ela pode ser chamada de sujeito inexistente. Faz sentido, né? O que é um sujeito inexistente? É aquele sujeito que não existe. É a mesma coisa. O que é uma oração sem sujeito? É uma oração que não tem sujeito, né? Não existe sujeito. Letra E. Na oração, mataram os insetos os funcionários da empresa de detetização, temos um caso de sujeito indeterminado. Muito cuidado, tá? Porque ali começa com mataram. Daí a pessoa olha, verbo na terceira pessoa do plural, sem contexto anterior, sujeito indeterminado, é verdadeiro. Não, a letra E é falsa. Por quê? Porque a ordem da oração está invertida.
A gente está acostumado com a ordem SVO, sujeito, verbo, objeto. Mas aqui está vindo primeiro o verbo, depois o objeto e depois o sujeito, né? Então, os funcionários da empresa de detetização é meu sujeito, tá? Sujeito simples porque tem apenas um núcleo, funcionários. E funcionários está no plural, mas não importa, porque eu já expliquei que tem que contar os núcleos, não importa se o núcleo está no singular ou no plural. Então, os funcionários da empresa de detetização mataram os insetos. Então, essa seria a ordem que a gente está mais acostumado. E aí é onde tem gente que erra, né? Porque está acostumado com a ordem SVO. Quando a oração vem invertida, ou quando o sujeito é muito grande, a pessoa tende a confundir, né? Mas não, tem que ir por partes, analisar com calma, olhar a oração com calma, ler mais de uma vez, tentar achar ali o sujeito, ver quem é o verbo, né? Se tem objeto, se não tem, porque daí a gente vai vendo, ó, mataram é o verbo, os insetos é meu objeto, né? O que eles mataram? Os insetos. Então, objeto direto do verbo matar. E aí, os funcionários da empresa de detetização é meu sujeito. Não importa que ele seja grande e que ele esteja deslocado para o fim da oração, tá? Ele é meu sujeito. Então, a letra E é falsa. Letra F. Na oração amanheci cansada hoje, temos um caso de sujeito inexistente. Aqui tomem cuidado porque é aquilo que eu já falei para vocês, né? Quando o verbo indica fenômeno da natureza, mas está sendo utilizado no sentido figurado, eu vou sim ter sujeito, tá? No caso aqui, amanheci cansada hoje. Eu não quero dizer que eu amanheci assim como o dia amanhece, o sol, né, nascendo e tal. Aqui eu quero dizer que eu acordei cansada hoje. Então aqui eu tenho um caso de sujeito oculto eu, né? Eu amanheci. Agora, se eu utilizasse o verbo amanhecer com seu sentido literal, né? Amanheceu chovendo hoje. Aí sim a gente teria um caso de oração sem sujeito, porque o verbo que indica fenômeno da natureza amanheceu, né? Ele estaria sendo utilizado no seu sentido literal, né? Então aí seria um caso de sujeito inexistente. Aqui está no sentido figurado e por isso que tem sim sujeito oculto eu. Questão número 4. Analise os anúncios abaixo e em seguida classifique os sujeitos das orações. Então ali precisa-se de manicure e o outro anúncio contrata-se manicure com experiência. Então aqui eu também já falei um pouco sobre isso nas outras questões, né? Tem que ter muito cuidado por causa do tipo de verbo que a gente está analisando, né? Então ali precisa-se de manicure. Eu tenho o verbo precisar, que é um verbo transitivo indireto, quem precisa de algo ou de alguém. Então, de manicure vai ser objeto indireto do verbo precisar e não sujeito da oração. Então, aí nós temos um caso de sujeito indeterminado. Lembrando também que tem a preposição de antes do nome ali da palavra manicure. Então, mais uma prova de que não pode ser sujeito, manicure não pode ser sujeito da oração, tá? Já em contrata-se manicure, aí sim, quem contrata algo ou alguém, então é um verbo transitivo direto. Então ali sim nós temos um caso de oração na voz passiva sintética, né? E manicure é sim meu sujeito, tem apenas um núcleo, então é sujeito simples. Então precisa-se de manicure sujeito indeterminado e contrata-se manicure sujeito simples. Eu quis trazer esses dois exemplos só mudando o verbo justamente para mostrar para vocês aquilo que a gente já viu nas outras alternativas, né? Nas outras questões. Então, se eu mudei o verbo de verbo transitivo indireto para verbo transitivo direto, já muda a função sintática da minha palavra manicure, né? Então, precisa-se de manicure, manicure vai ser objeto indireto do verbo precisar, e contrata-se manicure, manicure vai ser sujeito da oração, tá? E não objeto do verbo, tá? Então, muito cuidado com isso. Questão número 5. Analise a famosa frase do personagem Chaves abaixo e assinale a alternativa correta. Então, ele costumava falar muito isso, né? Ninguém tem paciência comigo. Então, ali, letra A. A oração possui sujeito indeterminado? Não, né? Porque a gente sabe que para ter sujeito indeterminado tem que ter um verbo na terceira pessoa do plural sem contexto anterior, ou tem que ter um verbo na terceira pessoa do singular acompanhado da partícula ser. E esse verbo não pode ser verbo transitivo direto, né? Ali não, né? Ali eu tenho o verbo ter, mas não está acompanhado da partícula ser, né? Então não pode ser sujeito indeterminado. Letra B. Ninguém é o sujeito da oração. Então ali o pronome indefinido ninguém, ele é o sujeito da oração? O que vocês acham?
né? Analisem aí, pausem a aula se precisar. Mas sim, né? Nem sempre são substantivos, pronomes que fazem a função de sujeito de uma oração. Às vezes os pronomes indefinidos também podem ser sujeito, tá? Então, ninguém é o sujeito da oração, letra B. Por que não é a letra C? Comigo é o sujeito da oração. Não, né? Quem tem paciência com algo ou com alguém. Então, comigo seria complemento nominal do substantivo paciência, tá? E tem ali a preposição, né, junto do pronome. Então, comigo é a junção, né, de preposição com pronome. Então, eu não posso começar um sujeito com preposição, já falei sobre isso, né? E a letra D, a oração possui sujeito oculto. Também não, porque para ser sujeito oculto o sujeito teria que estar escondido, eu teria que desvendar, né? Vamos dizer assim, quem é meu sujeito apenas analisando a conjugação do verbo ou o contexto. E a oração possui sujeito inexistente também não, porque não tem verbos que indicam fenômenos da natureza, não tem um verbo haver com sentido de existir, o fazer indicando tempo, né? Então não é também um caso de oração sem sujeito. Chegamos ao fim de mais uma aula, espero que tenham gostado, que tenham acertado. Deixem aí nos comentários quantas acertaram ou se acertaram todas. E até a próxima aula. Tchau!